Se você acha preguiçoso, sente que devia estar estudando, treinando, cumprindo com as suas responsabilidades, mas se pega numa longa jornada em vídeos curtos, séries, jogos ou qualquer coisa menos o que você devia estar fazendo, bom, se isso acontece com você, pode ser que o problema não seja preguiça, talvez nem seja disciplina. Eu demorei bastante para perceber isso, mas quando eu percebi, a forma que eu lidava com essas coisas mudou e completamente. Pra falar a real, o problema até se resolveu. Vem comigo num pensamento. Se eu te falar que alguém tá aprendendo mecânicas, estudando estratégias e melhorando pouco a pouco, e ao invés de te falar que essa atividade é jogos, eu te falar que é piano, desenho ou programação, parece que eu tô falando de alguém preguiçoso? Se eu trocar a palavra série ou filme e te dizer que uma pessoa ficou focada em um único assunto por 2 horas seguidas, parece que eu tô falando de alguém preguiçoso? Não parece. Porque não é. O que eu quero dizer é que se você consegue focar tanto assim em outras atividades, talvez o problema não seja a sua capacidade de se dedicar, e sim a forma como você se relaciona com aquilo que acha que devia estar fazendo. Quando a gente fala de estudar, treinar ou trabalhar em algo no geral, quase sempre a gente vê isso como algo chato, uma obrigação, um peso, algo que você faz porque precisa ser feito, né? Sendo que não precisa ser assim. Um exemplo, a academia é o ponto alto do meu dia, meu momento de diversão, e alguns caras na internet fazem parecer que é uma batalha espiritual. Calma, amigo, tu só vai pegar uns pesos com muita força e ódio, não vai batalhar com o capeta não, apesar de eu admitir que é uma linha narrativa muito da hora. Se já se passaram meses e você não se diverte treinando, às vezes você precisa mudar a forma que treina, ou às vezes você não achou o seu esporte ainda, e tá tudo bem. O problema é que quando uma atividade vira só obrigação, o cérebro começa a evitar aquilo, não porque você é preguiçoso, mas porque aquilo simplesmente não é interessante o suficiente para competir com todo o resto que tenta chamar a nossa atenção hoje. Eu tenho uma história interessante sobre isso. No meu ensino médio, por algum motivo, eu fiquei muito obcecado por uma música. Clair de Lune, do Claude Debussy. Eu juro, eu ouvia isso o dia inteiro, sendo que antes eu nem ouvia música. Eu tinha um hiperfoco tão grande nela que eu decidi aprender piano, ou melhor, pegar um tecladinho velho e todo lascado aqui de casa e tentar aprender a música sem nunca ter encostado em um instrumento na minha vida. O resultado, eu passei mais de 1 ano até conseguir ter uma interpretação mediana da obra. Qualquer professor de música diria que escolher uma música tão difícil como primeira ia fazer alguém desistir, mas eu amava tanto ela que isso simplesmente não aconteceu. Eu me mantive por mais de 1 ano sem conseguir tocar ela no nível básico, mas tentando todos os dias, e hoje eu sei tocar piano por causa disso. Isso me faz refletir em como amar algo ou ter um hiperfoco aleatório te levam para lugares que você nunca ia esperar, mas o que aconteceu depois revelou ainda mais. Quando depois de muito tempo eu passei a entrar em grupos onde eu não escolhia as músicas que eu ia tocar, que inclusive normalmente eram fáceis, mas super chatas pra mim, eu sem perceber fui deixando esse hobby um pouco de lado e pegando uma certa ânsia. Só que ele renasceu forte quando eu peguei um violão e comecei a tocar as músicas que eu gosto, como um completo iniciante de novo. Aí ficou claro pra mim, o problema nunca foi esforço e eu nunca odiei música, eu só não gostava de tocar por obrigação aquelas músicas insuportáveis. Então eu passei a tocar as músicas que eu gosto, às vezes no piano também, e com isso até as músicas mais chatas ficaram um pouco mais legais, porque eu gostava de tocar piano de novo. Eu sinto que a gente passou a ter pessoas como o David Goggins, o cara mais durão e disciplinado do planeta, como modelo de como viver. O que, não me entenda mal, eu sou super fã dele e a história inspira muito. O cara que se sentiu um lixo dentro da própria pele, que por meio do ódio e do esforço, mudou completamente a situação da sua vida. O cara da frase, quando sua mente diz que você chegou no limite, você ainda tem 40% de energia pra queimar. Tudo isso é incrível, mas que tal se a gente colocar
colocar uma pitada de Alyssa Liu no meio. Pra quem não sabe, ela é uma patinadora artística no gelo, prodígio, chegou ao topo do esporte muito cedo, mas desistiu e se aposentou aos 16 anos, e depois voltou e foi campeã mundial em 2025. Ela fala muito sobre como a pressão e a disciplina bruta fizeram ela odiar o esporte, mas que quando ela voltou, passou a se focar em se divertir de novo, escolher as próprias roupas, músicas e montar as próprias performances. E como isso fez ela voltar a amar o esporte e consequentemente se tornar campeã. É lógico que falando de atletas, a pressão é muito maior e as coisas são muito mais extremas. Cada caso é um, mas o que eu quero dizer é que mudar sua relação com a atividade pode ser a solução. Não adianta se empurrar para fazer um monte de coisa quando você tá cansado, se você não vê sentido naquilo, se você não gosta do que tá fazendo. E é lógico que tem coisa que a gente é obrigado a fazer, né? Mas será que não tem nenhuma forma diferente de enxergar isso? Será que não pode ser uma transição ou o que possibilita alguma coisa que você gosta acontecer na sua vida? Estudar, trabalhar em um projeto, ou seja lá qual for o seu exemplo, pode ser muito divertido, mesmo que às vezes você tenha que se arrastar para começar. Se toda vez você pensa, nossa, vou ter que fazer aquilo, talvez o problema não seja você, mas talvez como você se relaciona com aquela atividade. Quando você ama o processo daquilo, o esforço deixa de ser uma luta espiritual. Talvez você não seja preguiçoso, talvez você só esteja tentando mudar pelo ódio, enquanto você poderia mudar pelo interesse. Se esse vídeo te trouxe alguma reflexão, deixa um comentário aí, eu vou amar ler. Muito obrigado por assistir até aqui, considere se inscrever e deixar um like. Até mais. Tchau.